Mais favor da parte de Deus sobre você. Mais revelação da parte de Deus sobre você, sobre a minha vida. Eu quero dizer e testemunhar. Os demais irmãos que chegaram agora, sejam bem-vindos. Nós temos aqui, como disse o pastor Ricardo, na sua primeira ministração, nós temos a graça, o favor de sermos participantes desta congregação maravilhosa chamada Vinha, aleluia. Daqui a pouco vamos orar pela nossa liderança, daqui a pouco vamos abençoar a nossa liderança, e eu queria que você sempre tivesse este princípio. O pastor Ricardo falou de um princípio de vida, né? 2 princípios de vida. Eu gostaria, e já falei isso para você, já escrevi, já coloquei no livro, que você está no lucro. É verdade. Eu estou no lucro, diga eu estou no lucro. Se você usar isso para todas as coisas da sua vida vai ser bem melhor. Então, eu estou casado, eu estou no lucro. Eu já estou no lucro de ter aqui esta esposa. Ontem mesmo, na nossa reunião lá, de pastor de região, o pastor Renato estava falando de uma irmã tão preciosa, eu a conheço pessoalmente, e ela tem 52 anos, não é isso, Renato? E ela não se casou, mas ela é extremamente bem sucedida, ungida, abençoada, ganha mais de uma dezena de milhares de reais, mas não tem com quem compartilhar. Então, isso é favor de Deus. Você que está casado é favorecido. Pastor, e quem não está? Ele, porventura, tem favor em muitas outras áreas. É possível ter favor em todas as áreas? O que você acha? Por quê? Porque Cristo tinha. Porque Cristo tinha. E Cristo está sobre as nossas vidas, em nós, amém? Agora, o pastor se manifesta em todas as áreas assim de uma mesma vez? Não. Por isso não desanime se você não tem visto favor em uma área específica da sua vida. Foque nas outras que tem muito favor. E isso vai acontecer um efeito poderoso. As outras vão ser contagiadas. Amém? Porque senão você observa alguém favorecido e você mesmo fica desanimado. Aí essa palavra pode até condenar você. Você fala, mas favor quem tem é o pastor Ricardo, porque olha aí o tamanho do ministério dele, olha o tamanho da igreja dele. Mas até poucos anos atrás ele lutava para ter filho, não tinha nenhum. Aleluia. Não conseguia, pagou vários tratamentos. E aí você poderia falar, esse homem não tem favor. E ele podia olhar lá uma coisa simples, para você nem lembra, né? Chegou perto da mulher, já tem filho, tem que ter cuidado. Mas ele não. Durante muitos anos não tinha. E aí o que ele poderia pensar? Não tenho favor. Vai lá na casa dele hoje para ver o favor manifesto, né? Favor, a bênção tríplice, né? E era muito mais do que tríplice. Então, irmãos, eu quero dizer, presta atenção, tá? Você precisa ter revelação até para aplicar sobre a sua própria vida a mensagem. Porque senão ela mesma pode te condenar. Ela não, porque ela nunca condena, mas você se põe debaixo de condenação. Quando você faz uma coisa que é, na minha opinião, maligna, que chama comparação. Fala para o irmão que está do seu lado, fuja da comparação. Já que o Ricardo falou de 2 princípios de vida, obrigado, faz bem. É um bom lugar. Eu quero falar sobre 2 dias, fala 2 dias. Eu estou chamando esse de 2 dias, o princípio. E eu concordo. Todas as vezes que nós ouvimos uma palavra, você tem que ouvi-la como um jardim aberto. E considerar que Cristo direciona todas as coisas na sua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. E que andam segundo o seu propósito. Eu estou falando sobre você. Você anda segundo o propósito de Deus, a sua casa, os seus filhos, a sua família. Por isso nada na sua vida foge do controle do Altíssimo. Você crê nisso? Amém. Então abra a sua Bíblia em João capítulo 11 e nós vamos ler do verso 1 em diante. O Evangelho de João capítulo 11 é uma história muito conhecida sua, nossa. É a história de Lázaro, mas não somente de Lázaro. A história das suas irmãs também, Marta e Maria. Mas comumente nessa palavra
é abordado somente a respeito do comportamento. E as pessoas gostam de falar, e os pregadores, de comparar o comportamento de Marta e Maria. Mas você tem aprendido que o foco de Deus não é sobre o seu comportamento, amém? Amém. Não é sobre o seu merecimento, é tudo sobre a graça de Deus. Então, eu não quero fazer a abordagem comportamental e comparar, não tá bom não, e comparar o seu comportamento com o comportamento da personagem, não. Eu quero falar a respeito de um princípio de vida. Fala comigo, 2 dias. Então, vai comigo aí. Estava enfermo, capítulo 11 e versículo de número 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, presta atenção aqui agora, está enfermo quem? Aquele a quem amas. Quem que está enfermo? Aquele a quem amas. Olha o que as irmãs pensavam a respeito de Lázaro, né? Eles tinham certeza que Lázaro era alguém amado, mas a respeito delas mesmas, elas não falaram isso. Elas falaram: está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade, aqui é mais importante ainda, não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Olha que Jesus foi aqui específico, viu? Ele não foi genérico, não. Ele falou: essa notícia que você está me trazendo, esta enfermidade, não é para a morte. E o que aconteceu com Lázaro? Não, antes de ressuscitar, o que ele fez? Como é que fica a palavra que o profeta deu então? Presta atenção. Existe um tempo onde você recebe uma palavra e essa palavra se cumpre. Esse meio do caminho aí pode ser um caminho muito complicado para você. Pode ser o caminho que você cai no descrédito. Você consegue imaginar a palavra de Jesus? As pessoas gostam de dizer que nós somos Marta ou Maria. Ou seja, como crentes, e as duas, os 3 são crentes, a casa era uma casa cristã, amém? E essa casa representa a igreja. E nós temos aqui realmente 2 tipos de crentes, aliás 3, dentro da igreja. Mas eu não quero, te falei, abordar o comportamento, que a Marta classicamente representa aquele crente agitado, ativista, né, que corre de um lado para o outro, tentando resolver as coisas. Enquanto Maria parece uma pessoa mais piedosa, pacata, que aguarda no Senhor. Não, você precisa compreender melhor. Essa é uma abordagem, é uma pregação, mas não é a minha hoje. Eu quero falar sobre 2 dias, diga 2 dias. Agora, a ênfase não é sobre o comportamento, porque se for sobre o comportamento, aí nós vamos cair no merecimento. Me comporto bem, eu mereço receber. Se eu me comporto mal, aí você vai ficar julgando as escrituras pelo comportamento. Essa é uma abordagem, na minha opinião, que não traz favor. Quem está me entendendo? Aí você aponta no texto quem tem razão e quem não tem razão. E logicamente você aponta que Maria tem razão e até justifica isso, segundo Jesus disse que ela escolheu a melhor parte e esta não será tirada. Ótima pregação, mas é uma pregação que não traz favor. Porque eu te pergunto, você é apenas como um dos 2 personagens? Ou eu e você comportamos como elas, às vezes até várias vezes no dia? Está entendendo? Você às vezes, e eu também, nos pegamos agitados, correndo de um lado para o outro para tentar resolver uma situação. Nessa hora você é Marta. Mas aí de repente você tem luz, revelação, o Espírito te toca, você fala: o que eu estou fazendo, gente? Peraí, deixa eu voltar para o favor. Aí nessa hora você virou Maria. Quem está comigo? Então a abordagem que você quer fazer do texto é comportamental? Não pode ser, porque aí, como disse agora o Ricardo, as duas têm razão. Porque a Marta tinha razão mesmo. Ela falou: Senhor, tem tanto de gente visitando aqui a nossa casa, é velório,
do Lázaro, aquele a quem ama. Então, essa aí está sentada, não está fazendo nada. Ela tem razão ou não? Tem. Agora, e a Maria também, que estava lá orando, adorando, tem razão também? Então, qual é a abordagem que você vai fazer do texto? Então, quem nós somos? Nós somos a Marta ou Maria? Aí outros são Lázaro, né? Estão lá dormindo, o sono lá do justo, do descanso. Somos agitados ou calmos? Não, não é essa a questão. A questão é que você é favorecido de Deus. Agitado ou calmo, o Senhor é contigo. E Ele vai te dar direção, porque Ele já te deu graça. Mas essa graça pode ser multiplicada. E aqui é que eu quero entrar com você. Fala comigo, 2 dias. Você pode comportar de uma maneira ou de outra. E Cristo está na casa. Cristo está na casa. Ela está na casa da Maria, ela está na casa da Marta, ela está na casa de Lázaro. Agora, o que define então você? É a sua identidade. Diga, minha identidade me define. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Viu o que as irmãs falaram acerca de Lázaro no versículo 4? Lázaro, Jesus, está enfermo aquele a quem o Senhor... Deixa eu te falar uma coisa que o Senhor falou comigo. Para de falar isso somente acerca dos outros. Começa a falar a seu respeito. O pastor Ricardo, ele é abençoado. Quando você fala que ele é abençoado, você está dizendo, ele é amado de Deus. Não é verdade? Porque quem é abençoado, você tem certeza que é amado de Deus, não é? E você tem tanta certeza que às vezes você acha que ele é até preferido. Que Deus tem uma certa preferência com ele, por algumas razões que você começa a meditar. Deve ser porque ele ora mais. Deve ser porque ele está mais tempo no ministério do que eu. Com certeza ele é mais santo do que eu. Aí você começa a concluir coisas erradas acerca do amor de Deus. Eu queria te dar uma base nessa manhã, um statement. É algo que você vai colocar no coração, nunca mais vai tirar. Você é amado de Deus. Amém. E porque você foi amado, não é? Você foi, é e o será. Coisas boas acontecem com você. Pastor, mas o que aconteceu aqui não foi uma boa notícia, não foi mesmo. Mas eu queria que você não falasse isso acerca dos outros apenas. Continue falando, fulano é amado de Deus, mas fala a respeito de você mesmo. Eu sou amado de Deus. Aleluia. Mas eu estou no meio da tribulação. No meio da tribulação eu sou amado de Deus. Aleluia. Porque José era amado de Deus aonde ele estivesse. No palácio, na cadeia, no poço, na prisão, o homem tinha favor. Porque se você mede favor apenas por um aspecto, um prisma, você é míope do favor. Por isso que temos 4 evangelhos sinóticos, quer dizer, aquele que viu, sinótico, porque você vê Jesus das 4 dimensões. Você vê, segundo Romanos, lá da altura, da profundidade, da largura e do comprimento. Agora, se você olha e vê favor, eu estou vendo favor, por quê? Porque ele ganhou dinheiro. Mas ele ganhou dinheiro e está doente. Ele é um Steve Jobs. Ele ganhou dinheiro, mas não pode comprar um fígado novo, vai morrer. Então, favor você precisa, até para ver favor você precisa ter revelação de Deus. Porque se você analisa favor apenas de um aspecto, você vai ficar debaixo de condenação. Alguém está entendendo a pregação ou não? Sim. Nunca sentiu assim não? Eu quero te abençoar nessa manhã. Eu quero dizer porque você já é favorecido. Você não está percebendo, mas os outros estão vendo. Talvez você não percebeu, mas Marta e Maria falaram que Lázaro era, escuta o que eu vou te falar, amado de Deus, mesmo morto. Cadê o favor? O cara morreu. Agora você descasca essa manga aí. Como é que o cara morto, ele tinha favor? Foi elas que falaram, quem o Senhor ama, aconteceu uma coisa ruim com ele. Você não sabe o final da história. Você só sabe aqui porque você leu. Mas enquanto ela estava sendo escrita, as irmãs Marta e Maria não sabiam. Mas eu quero que você fale para o irmão que está do seu lado, você é amado de Deus. Mas eu sou também. Fala para ele, eu sou amado de Deus. Então isso é que é a base do meu comportamento. Eu sou amado de Deus. Porque eu sou amado, eu vou passar por esse período difícil. Sabe o que te dá força para vencer a tribulação? Não é o seu comportamento,
É a certeza de que você é favorecido. Se você olhar a vida dos apóstolos, gente, o apóstolo Paulo, quando ele saiu da prisão para ser julgado lá em Roma, a coisa ficou ruim demais para o lado dele. Primeiro que ele estava numa masmorra, né? E aí você me aponta alguém favorecido que está lá numa masmorra. Lá daquela masmorra, ele escreveu a metade das cartas que você lê hoje na Bíblia. Quem que conseguia enxergar favor na vida dele naquela hora? Eu acho que aqueles que o perseguiam olhavam. Eu falei, tá vendo? Olha lá o fariseu Paulo preso. Tá vendo? Foi defender o tal aí de Nazareno, né? Eles até chamaram ele de gadareno mesmo, endemoniado, né? Filho de Belzebu. Olha aí o que tá. Aqueles que seguiram. Tiago foi morto ao fio da espada por Herodes. Pedro está lá, foi de cabeça para baixo crucificado. Essa turma dessa igreja aí só deu mal. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus Cristo. Não seja precipitado para julgar a favor na vida de ninguém. Você não sabe o final da história. O que você faz então? Não faz nada. Espera, porque ele é abençoado. Você é abençoado. Mas eu queria hoje falar para você parar de falar isso acerca da vida dos outros. Fale acerca da sua própria vida. Eu sou abençoado, meu ministério é abençoado, é próspero. E quem ficar com você vai desfrutar do favor. Mas tem que ficar até o final. Porque a história está sendo ainda construída. A história está sendo ainda escrita. Alguns vão ficar evidente facilmente e rapidamente. Todos verão. É abençoado, olha lá. Qualquer um pode ver. Os outros vão demorar mais um pouquinho. Mas é certo que no final se manifestará. E eu estou falando a respeito de você. Então é isso que nós precisamos saber. O nosso comportamento vai variar de Marta para Maria em várias ocasiões do dia, mas o que não pode variar é a certeza. Eu estou nesse lugar, eu estou nessa posição, porque Cristo me colocou, e porque Ele me colocou, sou abençoado, e esta bênção se manifestará. Se não está se manifestando agora, você pode falar isso para o Senhor, pode falar como o Ricardo falou lá na rua, manifesta, Senhor, o favor aqui agora. Pode falar lá na sua célula, lá na sua igreja local. Manifesta, Senhor, o favor aqui agora, porque eu sei que Ele está em mim, porque o seu favor é Cristo. Seu favor não é coisa alguma, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto na abundância quanto na escassez, diz o apóstolo Paulo. Lá em Efésios 2:6 diz que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então diga comigo, eu sou amado. Diga comigo, eu sou favorecido. Diga, minha casa é abençoada. Diga, o meu ministério é próspero. E tudo isso se manifestará. Aleluia, aleluia. Agora, uma outra coisa que eu quero falar para você é que você é um transformador de notícias. Quem aqui é mensageiro de boas novas? É interessante que depois, que eles mandaram, versículo 3, mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, está enfermo aquele a quem amas. Quarto, ao receber a notícia, Jesus disse, esta enfermidade não é para morte. Jesus falou algo aqui muito específico, ele não foi genérico, não falou que vai melhorar, não, ele falou, não é para morte. Então veja que as irmãs trouxeram para Jesus uma má notícia, mas o que ele fez com a má notícia? Transformou numa boa notícia. Ora, imagine se você vai levar a notícia de morte para alguém, porque essa enfermidade aqui, irmãos, não podia ser uma dor de cabeça, tinha que ser algo grave, sim ou não? Porque você vai levar para Deus, a notícia. Quando os médicos dizem, agora só Deus, é porque é uma doençazinha razoável? Não, é caso de morte. Se elas levaram a notícia para Jesus, é caso de morte. E aí o Senhor pegou essa notícia e o que ele fez com a notícia? Transformou em uma boa notícia. Eu estou falando acerca do seu ministério. Você transforma notícias ruins em boas novas. E eu vou te contar, não tem nenhuma notícia pior do que essa aqui não. Que o fulano vai morrer. É certeza que ele vai morrer. Porque, pastor, por que elas falaram? Você pode falar que é certeza que ele irá morrer, porque foi elas que disseram as duas a mesma coisa. Se o Senhor estiver aqui,
ele não teria morrido. A doença tinha prazo para exterminar Lázaro. E aí ele pegou, trouxe essa má notícia às irmãs, e Jesus devolveu uma boa notícia. Eu tenho um conselho para você: leve as suas más notícias para Jesus, Ele vai transformá-las em boas novas. Eu já te ensinei, Deus está planejando uma maneira de surpreender você. Quando coisas ruins acontecem com servos de Deus, não acontece por um acaso. Ele deve estar planejando uma maneira de te abençoar. Aí eu concordo com o Ricardo, você precisa parar, respirar e falar: eu sei que Deus é bom, e eu sei que eu sou amado de Deus, e coisas boas acontecem com quem é favorecido. Não estou entendendo essa enfermidade, não estou entendendo esse ataque, e nem precisa entender, porque quem precisa entender está à procura de razão. Eu e você queremos favor. Quantos estão comigo? Então, ainda que você não entenda, ainda, né, que a figueira não floresça, que na vide não haja o produto da vide, que no curral não haja gado, ainda assim eu farei o quê? Eu louvarei ao Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado: você é um portador de boas notícias. Então, quando alguém lá no seu ministério trouxer más notícias para você, pede graça para Deus. Enquanto você está ouvindo, você fala: como é que eu posso transformar essa má notícia em uma boa notícia? Como é que eu posso transformar isso em uma boa nova? Agora mesmo estavam lidando com uma situação assim. A pessoa: não quero, não posso, não consigo. E aí eu estava pensando: é para esta ocasião que o Senhor trouxe você aqui. É para poder ativar você e o seu ministério. Talvez você veio trazendo uma má notícia, do tipo: pastor, vou desistir, pastor, estou desanimado, pastor, lá na minha igreja, né, ninguém está comigo. Mas o Senhor te trouxe aqui para transformar esta má notícia em uma boa notícia, porque você fez a coisa certa, você trouxe a má notícia para Jesus. Traz a má notícia para Jesus, Ele vai transformá-la em bênção. Esse é o ministério que Ele nos deu. Então, pastor, mas você é ingênuo. Pode ser, porque Jesus disse que acerca dos ingênuos, que são as crianças, da boca delas sai o perfeito louvor. E Ele disse para os discípulos para ter fé do tipo de uma criança. Parece ingênuo, né? Porque quem quer ter razão é esperto, mas quem é ingênuo passa por tolo. Mas às vezes, e com certeza terá o quê? Fala comigo: favor. Eu não vou ser porta-voz de má notícia, eu vou ser porta-voz de boas novas. Amém. Então você não deixe que você se leve por um mensageiro normal, comum. Não, você se leva por um mensageiro de boas notícias. Agora, presta atenção. A terceira coisa, fala comigo: eu sou amado. Eu tenho certeza disso. Independente da circunstância, independente do momento, na abundância e na escassez, na saúde e na doença, com muitos ou com poucos, eu sou amado de Deus. Quem tem assim, tem essa certeza, ele vai perseverar, ele tem resiliência, porque ele sabe que ele não depende da companhia, ele não depende da quantidade de dinheiro que ele tem, ele só depende do favor de Deus. Ele tem convicção. Cristo tinha essa convicção. Quando ele pregou em João capítulo 6, ele disse aos discípulos: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte em mim. Os discípulos disseram: dura essa mensagem, quem poderá ouvi-la? Aí ele virou para eles e falou: e vocês também? Querem ir? Só pode falar isso quem tem certeza que o Pai é com ele. Que o Pai é com ele. Esses dias estava ouvindo um grande pregador, na verdade pregador de milhões. E aí ele falou: o foco de Jesus é você. Eu falei: não. Porque Jesus disse que eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. O foco de Jesus é o Pai. Não adianta você querer colocar todo o foco da cristandade sobre o homem, porque não é e nunca o foi. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele entregou o Filho, mas entre você e o Pai, perdeu. Quem está entendendo? Não torne o Evangelho de Cristo um evangelho humanista, com foco no homem, porque isso vai levar você à condenação, porque o homem é um ser insaciável. E se você, como pastor, for querer saciar as suas ovelhas, você vai cair no que o Ricardo falou, numa fadiga pastoral. É só Cristo que satisfaz.
E o foco de Cristo é Deus e o foco de Deus é Cristo. Só que tem uma coisa: porque Ele colocou Cristo em você, agora você virou o foco de Deus. Está entendendo a diferença? A diferença não é você, a diferença é que agora Cristo está em você. E porque Cristo está em você, você se tornou agora o objeto da divindade, o foco da divindade. Mas o homem sem Cristo, não. Então, eu quero dizer que você é amado. Diga: eu sou amado. Diga: eu sou portador de boas notícias. Por que é importante você saber que é portador de boas novas? Porque quando você vai conversar com o pastor, você já vai armado com a convicção: eu vou ter uma boa notícia aqui. Mas porque às vezes nossas ovelhas têm a convicção de que vão conversar com o pastor, e o que ela vai receber? Vai receber uma cajadada, vai receber uma palavra de condenação. Por isso elas morrem de medo de conversar com o pastor. Morrem de medo. E não fala só das ovelhas não, fala de você e de mim também. Então quer fazer o exercício? Vamos fazer o exercício. Então você está aí eu resolvo ligar no seu celular. Aí geralmente eu não ligo, né, pastor Theo? Já liguei para o irmão alguma vez no seu telefone? Nunca. Aí eu vou resolver ligar segunda-feira a primeira vez. Qual que é a primeira coisa que vem à sua mente? Seja honesto. Só pode ser um problema. Por que o pastor Zé Maia está me ligando? Né? Por que o pastor Luiz está me ligando? Só pode ser um problema. Está vendo como é que você está debaixo de condenação? Você ouve a palavra da graça, você fala a respeito da condenação, mas eu faço um exercício simples com você, e você já conclui: realmente eu estou. Porque se não o estivesse, você fala: aleluia, só pode ser uma boa notícia. Mas para ter esse tipo de pensamento, não tem que renovar a mente? Para ter esse tipo de pensamento, não tem que exercer fé? Hein, pastor Zé, para pegar o telefone e está escrito lá: Aloysio Silva, ligando para você. Para você poder falar: aleluia, vou atender agora, eu paro tudo que eu estou fazendo, eu vou atender essa ligação, porque só pode ser uma boa notícia. Tem que exercer fé ou não? Tem que exercer fé. Por que tem que exercer fé? Porque você está debaixo de condenação, filho. Você acha que condenação é só pecado. Esse aí é a condenação mais simples, que com um sopro é dissipada. Não é o seu caso mais. Como que você acha que o diabo te intimida? É com condenação. Mas que tipo de condenação? Esse pensamento aí de más notícias. Eu estou aqui pregando para você, falando que Jesus é portador de boas novas, e Ele te deu o mesmo ministério, o ministério da reconciliação. Você é portador de boas notícias. Agora, tem um detalhe. Jesus falou, você já sabe o final da história, você sabe que Lázaro ressuscitou. Mas aqui, no mesmo capítulo, no capítulo 11, vai comigo, e no versículo 4, a parte B, diz: esta enfermidade não é para, e sim para a glória do Filho de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Você sabe o final da história, mas Marta e Maria não sabiam. Jesus, presta atenção, em épocas de redes sociais, o pastor Jesus foi consultado e liberou essa palavra profética, era uma profecia. Esta enfermidade não é para a morte. Alguém estava lá e gravou e mandou para Marta e Maria, viralizou, colocou no Facebook, no Instagram lá da congregação, e todo mundo já sabia: essa enfermidade não é para a morte. Agora Jesus já proclamou: Lázaro está muito doente, mas vamos comemorar. Consegue imaginar a situação? Quantos dias Jesus demorou para chegar lá? Fala comigo: 2 dias. Depois de receber essa notícia, diz o texto, ainda demorou 2 dias. Para que esses 2 dias? Eu vou te contar para que esses 2 dias. Esses 2 dias é para aperfeiçoar você. Esses 2 dias é para te abençoar. Porque nesses 2 dias você pode pensar o que passou na cabeça de Marta e Maria. Eu pergunto para você, a palavra de Jesus cumpriu imediatamente? Não. Lázaro morreu, irmãos. É porque você lê o texto, você já sabe o final da história. Mas imagina que eu estou liberando uma palavra profética agora, e dizendo, específica, não é genérica não. Esta enfermidade não é para morte. Aí acontece que na parte da tarde, quem eu liberei a palavra morre. O que a minha palavra
agora ela cai? No crédito ou no descrédito? Fala comigo, 2 dias. É o tempo que a sua palavra cai no descrédito. É o tempo que você falou e não cumpriu. É o tempo que você disse que ia crescer e não cresceu. Que você disse que ia pagar e não pagou. É o tempo que você cai na crítica. É o tempo que todo mundo começa a dizer: sabia que não tinha ministério? Aí, olha aí o de Nazaré. É o tempo que os fariseus se levantam, diz que não ia morrer, que essa enfermidade não é para a morte. Lázaro agora está morto. Sabia, não tem ministério, não tem favor. Esse aí de Nazaré não tem realmente bênção de Deus. Quantos dias, irmãos? Dá tempo para fazer um estrago, não dá? Põe nos dias de hoje. Põe aí quantos milhões de visualizações não teria essa profecia que caiu no descrédito. Você falou, você colocou o alvo para a igreja crescer, ela diminuiu. Você estabeleceu projetos, eles não se concretizaram. A sua palavra caiu no descrédito. Você ainda tem convicção que é amado de Deus? Você ainda tem convicção que é portador de boas notícias? Tem alguém comigo ou eu estou sozinho? Amém. Fala para o irmão que está do seu lado. Só 2 dias, irmãos. Mas esses 2 dias podem ser bem longos. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Pode ser 2 anos. Vou te contar então a minha história. Você sabe, porque você está na casa, você está acompanhando. Dia 21 de abril agora, faz 2 anos que nós saímos daquele prédio para a rua. Pois é, você falou, você deu uma palavra específica, pastor Zé Marco. Você falou que seria uma igreja de milhares. Está longe dos milhares. Você falou, né? E falou em 1000 igrejas, 1000 pastores. Agora você vai para a rua. 2 dias é o tempo que a sua palavra cai no descrédito. 2 dias é o tempo que você vai ter que ouvir. Jesus se defendeu? Jesus mandou um Twitter lá, falando: não, vocês vão ver o final da história. Sabe por que Jesus não fez isso? Porque Jesus não queria ter razão. Ele sabia que o favor iria se manifestar. Quem é favorecido não precisa da justiça do homem. Ele já tem a justiça de Deus. Amém. Ele sabe que em breve o meu Redentor se levantará em meu favor. Você vai esperar os 2 dias? Porque aqui o Senhor diz: Lázaro não vai morrer. Esta enfermidade não é para morte. O que aconteceu? É porque eu enfatizo, você já sabe o final da história. Você pensa na cabeça de Marta e de Maria. O mestre disse que ele não ia morrer, mas agora ele morreu. E para piorar, Capanema, ele ainda ficou lá 2 dias. A cabeça dessas mulheres, elas devem ter pensado: Jesus tem alguém mais importante, porque nós avisamos e ele não veio. O pastor Aloysio nunca veio aqui na minha igreja, e nem virá, porque ele só vem em igreja grande. Aí começa uma série de arrazoamentos, que vão fazer o quê? Vão te afastar do favor. Eu estou te falando em nome de Jesus. Espera os 2 dias que você verá a glória de Deus. Não foi isso que Jesus falou para Marta? Se creres, verás a glória de Deus. Mas tem gente que não vai esperar com você. Não vou te iludir. Porque capítulo 8 de João diz que o filho permanece na casa, mas o escravo nem sempre permanece. Mas o filho permanece com você na casa. Tem alguém comigo aqui? Amém. Então, eu quero dizer que você é amado. Diga: eu sou amado. Mas você é mais do que amado, você é portador de boas notícias. Tem um portador de boas notícias aí perto de você. Você transforma más notícias em boas notícias. Você transforma más notícias em boas notícias. Eu levo as minhas más notícias para Jesus. Eu não levo as minhas más notícias para você. Eu levo para Jesus. Se eu for trazer uma notícia para você, você pode ter certeza, é boa. E quando você ouvir da minha boca, vai ser boa também. Aleluia. Não vou levar a má notícia para o meu pastor. Eu vou levar boas notícias. Pastor, o que você faz com as más notícias? E elas vêm. São inevitáveis. Eu levo para Jesus porque Ele é o transformador de más notícias em boas novas. Mas e quando a sua palavra cai no descrédito? Quando o seu ministério cai no descrédito? Quando a sua unção cai no descrédito? Porque o homem curou paralíticos, o homem deu vista aos cegos, mas na hora que ele falou
que esta enfermidade não é para a morte, morreu. Ah, naquela hora, presta atenção que eu vou te falar agora, põe essa palavra dentro do seu coração. Existe uma distância entre a palavra liberada, diga palavra liberada, e a palavra cumprida. A palavra liberada chama promessa. Alguém que nesse auditório tem uma promessa? Foi liberada, não foi? Eu tenho várias. Sabe o que eu faço com elas? Escrevo, transformo em quadro. Está lá na minha casa, espalhado, mais de uma dezena. Está lá 2012, 13, 14. Está lá, né? Uma nuvem de glória está sobre esse ministério. E haverá provisão abundante. Aí você vai para a rua, freguês. Você quebra. Aí os 2 dias são dias assim, ó, silenciosos. Aí que você está olhando, não está entendendo nada. Aí você está olhando e nem sabe por que está comigo. Só pode ser por causa do favor de Deus. Porque se fosse por causa do tamanho da igreja, você tinha que estar com o Ricardo ou com alguém que tem uma igreja maior do que a nossa. Mas eu vou te contar, espera os 2 dias acabar. A história está sendo escrita ainda. E bem-aventurado é você que permanece na casa. Porque se creres, verás a glória de Deus. Não é questão de presencial. Olha a revelação de Marta e Maria, como é que ela era pequena. Eu quero um negócio palpável, Jesus. A fé delas era a mesma fé de Tomé. Era uma fé superficial. Jesus estava levantando o nível da fé das irmãs. E elas falaram, você acha que a Maria é mais piedosa? Se você ler o versículo 21 e o 31, a pregação das duas é a mesma. Lê para você ver. A Marta falou, se estiveras aqui, não teria acontecido isso. Aí você fala, você já sabia, é carnal mesmo, agitado. Aí você vai lá na Maria, que você acha que é espiritual, vai lá e você vê a mesma pregação. Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou, meu Deus, se creres, ei, creres. Não é físico, presencial, palpável, tocar. É o seu caso. Porque você creu que Deus nos deu ministério, e que esse ministério é tudo que foi profetizado pelos profetas, aí você vai pegar na glória de Deus. Aí você vai ver o Lázaro saindo para fora de novo. Quantos estão entendendo a pregação? Então, você é amado de Deus, você é um transformador de boas notícias, e você é alguém que espera os 2 dias. Você sabe a diferença entre a palavra liberada e a palavra cumprida. Esses 2 tempos aqui, esse período de tempo aqui é o período do exercício da sua fé. Ouvir a palavra da graça é uma bênção, é alimento para nós. Exercitá-la é melhor ainda. Porque lá em Mateus capítulo 17, tem o Sermão do Monte, Jesus falando lá para Pedro, né, e para os demais discípulos. Depois, quando desce, vai exercitar a palavra da graça, Pedro não entende nada. Então, glória a Deus que temos ouvido, mas a palavra não é para ser ouvida apenas, diz o apóstolo Tiago, é para ser exercitada, praticada. Quem está me entendendo? Então, prepare-se para a injustiça, querido Otoniel. É para exercitar graça na sua vida. Injustiça é para exercitar graça. Por isso que talvez ainda você não compreendeu as palavras do apóstolo. Eu me regozijo na tribulação. Quem que fala um negócio desse, meu Deus? Quem que fala um negócio desse? Que dia? Você já fez essa oração? Eu me regozijo na tribulação. Se você entender que a tribulação é para você um exercício de graça, um exercício de favor, aí você vai poder falar como um apóstolo. De novo eu vou poder exercitar graça. Aí alguém vai lá e abandona você, alguém vai lá e deixa o seu ministério, alguém vai lá e fala mal de você, aí você fala, aleluia, agora eu estou podendo exercitar graça. Porque graça é para quem, meus irmãos? É para quem? Graça é para quem não merece. E como é que você vai exercitar isso? Só com gente que merece, igual essas companheiras aí do seu lado? Não, é para quem não merece. Então, quando alguém que não merece faz coisas ruins para você ou para o seu ministério, louve a Deus, esse é o dia de praticar a graça recebida. Você lembra de Jesus lá na cruz do Calvário? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é o exercício da pregação de Jesus. Isso é o exercício do Evangelho. Mas eu quero avançar um pouco mais com você.
Eu quero que você entenda o seguinte: entre a palavra liberada e a palavra cumprida tem quantos dias? 2 dias. E esses 2 dias é o tempo que Deus vai amadurecer você. Crianças não esperam. Crianças não esperam. Elas querem as coisas rápidas, crescimento rápido, prosperidade rápida. Capítulo 2, capítulo 3 da segunda carta de Pedro diz assim: todavia, amados, uma coisa que não devia esquecer. Você não devia esquecer. Ele está no Novo Testamento. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Os seus 2 dias podem durar 2 meses. Os meus estão prestes a completar 2 anos. Mas se eu tiver certo acerca da pregação, e se o relógio de Deus, né, estiver certo com o meu, ou o meu com o de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Favor é uma coisa que não dá para explicar. Eu vou te dar alguns exemplos rápidos acerca disso. Vai para capítulo 41 do livro de Gênesis. Capítulo 41 de Gênesis. Eu vou te falar, pastor, você está inventando esses 2 dias? Não gosto de inventar nada acerca das escrituras. 2 dias é um princípio espiritual. Gênesis capítulo 1, capítulo 41 e versículo 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Você está aí no 41, 1? Quantos anos passaram? 2 anos. 2 anos o quê? Fala com o que a escritura diz. Fala comigo inteiros. Fala comigo completo. Você tem que esperar os 2 dias, irmão. Esses 2 dias podem ser 2 anos, porque 2 Pedro 3,8 fala que você não deveria esquecer que um dia para o Senhor é como 1000 anos. A palavra de Deus diz que quando aquele samaritano caiu, e ele estava ali, os assaltantes pegaram, bateram nele e jogaram, houve um homem, né, que passou e curou aquele homem. Ele era o samaritano. E ele, quando foi lá para a hospedaria, ele pagou a diária para o homem ficar lá. Quantos dias? 2. Quantos denários ele pagou? 2. Porque um denário é o valor de uma diária. Quantos dias? 2 dias também é o tempo que Deus usa para te curar, sabia? É Deus às vezes parando você. Às vezes você pensa, eu desisti, eu voltei atrás, eu já fui obreiro, agora eu não sou, já fui pastor de uma igreja grande, agora eu não sou, já fui. Fica tranquilo, você está na hospedaria de Cristo. Ele está curando as suas feridas, Ele está amadurecendo você, Ele já pagou, está tudo pago. Você não tem que fazer nada a não ser esperar lá na hospedaria, não saia dela. O Senhor Jesus falou para os seus discípulos: permanecei na cidade, até que do alto seja revestido de quantos dias? Faz a conta. Vai estabelecendo aí o princípio. Entre ele morrer e ele ressuscitar, qual foi o tempo de espera? 2 dias. Então, Gênesis 41 diz que José, ele teve que esperar quantos anos completos? 2. Então, ele simplesmente, naquele dia, quando o ponteiro de Deus alinhou, José simplesmente saiu da masmorra para sentar-se no trono. Tem coisas na sua vida que não serão processo, vai ser o desatado o favor de Deus. Amém. Mas você precisa esperar esses 2 dias. Você precisa permanecer. Então, José, ele sabia que ele tentou várias coisas, né? Ele falou para o copeiro: fala de mim para Faraó. E falou para o padeiro: fala de mim. Ótimo, aproveite a ocasião, diz o apóstolo Paulo. Aproveita, se você pode ser livre, aproveita a ocasião. Mas em nenhum momento ele murmurou, reclamou, ele esperou. Quando deu 2 anos completos, foi o mesmo dia do dia de ontem, mas no relógio de Deus, ele falou: agora tá bom. Lembra de Abraão, quando ele foi sacrificar Isaac? A expressão bíblica é assim: agora sei. Eu gosto dessa expressão, agora sei. Ele não sabia, ele já sabia antes que ele era Deus, né? E ele também já sabia em todo o tempo. Mas aquela atitude de Abraão alinhou os ponteiros lá em cima. Ele falou: agora eu sei. E sabe o que aconteceu com José?
Aconteceu que quando ele recebeu essa notícia, 2 anos completos, a Bíblia diz que ele fez algumas coisas. Ele se barbeou. Engraçado que para um judeu a barba é símbolo de honra ou desonra? De honra. Mas para um egípcio é desonra. Você não vê nenhum egípcio barbudo, você vê que eles rapam tudo, né? Você já viu as imagens de Faraó? Não tem nenhum cabelo, nem nas sobrancelhas, elas eram pintadas. Então ele não deixa nenhum cabelo. Você quer ler isso na Bíblia? Vamos para as escrituras? Nós somos gente das escrituras aqui. Sabe o que acontece quando você espera os 2 dias? Isaías 61, 7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra... Cadê meu tecladista aqui? Chama o tecladista aí, o pastor Alex. Por isso, na vossa terra, diga na vossa terra. Na vossa terra. Qual terra? É na sua terra, pastor Adriano. É na sua terra, pastor. É na minha terra, é aqui em Belo Horizonte que eu quero a dupla honra. Está compreendendo? É na vossa terra é que você possuireis, possuireis o dobro. E você vai ter uma alegria que vai durar 7 anos. É assim? Qual vai ser a sua alegria? Então, o que era vergonha vai transformar em honra. Agora, José também, ele trocou as suas vestes. Ele foi lá e mudou as vestes. Ele comprou as vestes? Ele comprou lá a lâmina para fazer a barba? Não, ele recebeu tudo. Ele só teve que deixar se levar. Ele só teve que deixar levar. Igual aquela ovelha que o pastor foi atrás buscar. Ele teve que deixar se levar. Fica de pé onde você está. Se você está entendendo a pregação, eu estou falando acerca de você. Mais baixo um pouquinho. Presta atenção. Você tem que ter convicção que é amado de Deus. Porque quando a tribulação comparecer lá na sua casa, não vai alterar o seu humor, não vai alterar o seu comportamento. Você pode variar até de Marta para Maria, mas o seu negócio é Lázaro. Lázaro tinha certeza que é amado de Deus. Ele podia até dormir o sono da morte, mas ele vai despertar em breve. Jó já sabia, ele despertará ao meu favor. Lá em Lucas 10, 25 a 37, eu te contei a história do bom samaritano. No versículo 35, nós vemos que o homem pagou os 2 denários para o dono da hospedaria. 2 dias é o tempo que o pastor Azemar vai ter que esperar para poder compreender melhor pastores que fracassaram. Porque de 2005 até 2015, só sucesso, só prosperidade, só crescimento, só vinha multiplicando. Só 2 dias, e comparado com 10, eu estou aceitando. Para você compreender melhor quando alguém é ferido, quando alguém fracassa. Não tem problema de admitir para você o meu fracasso. Estou admitindo, pregando e gravando. E vou escrever também. Porque acerca dos fracassos dos homens de Deus, alguns estão escritos na Escritura. Acerca de Davi, você consegue ler até os dias de hoje. Acerca de Moisés, ele não entrou na terra. Acerca de Jesus, quando ele foi pregar lá para os seus, ele foi expulso. Depois, na outra pregação, expulso novamente pelos de Gadara. Deu tudo errado. Acerca dos fracassos dos homens de Deus, eles não precisam escondê-los, porque só pode ser Deus querendo abençoar. Amém. Porque o autor de Hebreus diz que o pai disciplina o filho que ama. Amém. E se você está sem a disciplina, então logo não sois filho, sois bastardo. Mas você encara o fracasso como algo ruim, como se alguma coisa na sua vida fosse ruim. Você é abençoado. Amém. Se alguma coisa vai acontecer de ruim, ele é o transformador de más notícias. É porque lhe falta revelação. Você está enxergando só como uma má notícia. Eu estou te falando. O choro, diz a Escritura, o salmista, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu gosto muito desse texto porque ele ativa a sua fé.
Ele fala: espera um pouco mais. Nesse caso que eu estou pregando para você aqui, também é um princípio. Eu não vou determinar quantos são os seus dias, mas eu estou te dando aqui um princípio espiritual, que há muitas passagens na Escritura que comprovam. Por que 2? Porque parece que é tão rápido, mas na verdade pode ser tão longo para uma angústia de alguém. Então eu quero que você, em nome de Jesus, saiba que não há absolutamente nada na sua vida que fuja do controle do Senhor. E se Ele permitiu alguma coisa a seu respeito, com certeza é para te favorecer, para te amadurecer, para te curar, para treinar você para as posições altas que Ele colocou José do Egito. Mas se você olhar a trajetória dele, foram longos 17 anos. Se você olhar a trajetória do apóstolo da graça, foram longos 14 anos no deserto da Arábia. Depois mais treinamento. Mas ao ponto dele ter tanta certeza que depois de ser preso, depois de ser transportado, o navio naufragar, depois de uma áspide, uma cobra picar a sua mão, ele já sabia: sou abençoado, sou favorecido. Ninguém está vendo, ninguém está entendendo, mas eu e meu Salvador sabemos o que o salmista diz no Salmo 40: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Só 2 dias. Se você esperar, como disse Jesus para Marta, você vai ver a glória de Deus. Então eu queria que você agora falasse isso para o Senhor. Vou fazer aqui 2 momentos. Um momento vai ser seu, mas um outro momento vai ser nosso. O momento seu é que você vai falar com o Senhor acerca desses 2 dias. Você pode rasgar a sua alma e falar: Senhor, está demorando demais, parece que está longo esses 2 dias. Como disse, né, o pregador, é o cântico, é a noite escura da alma. Talvez você, ao ouvir a mensagem da graça, o evangelho da graça, o testemunho de gente bem sucedida, você fala: eu sou um miserável mesmo. Você não viu. Tem a palavra liberada e tem a palavra cumprida. Você está talvez 30%, 70%, 80%. A minha pregação para você é: chega até o final. Chega até o final. Você vai ver a glória de Deus. Não saia da casa. Não saia da casa. O milagre estava na casa de Lázaro. Ah, eu vou procurar milagre em outra casa. Vai fazer o processo começar tudo de novo. Para que isso? Permanece. O filho permanece sempre na casa, o escravo nem sempre. Mas eu tenho certeza que você é filho da casa. Vamos ministrar ao Senhor. Eu vou te dar a ocasião para você orar um pouco. Depois eu vou chamar você aqui à frente. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor sobre isso. Derrama o seu coração na presença de Deus. Bem suave. Eu não estou com pressa. Rasga o seu coração. Não saia da hospedaria. Ele está curando você. Vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. 2 dias. Seu tão maravilhoso Ele é, Ele me quer. Espera os 2 dias. Ele me amou. Ele já pagou o tratamento. Ele me ama. Ele me amou. Confia que Ele vai voltar ao final dos 2 dias. Ele me amou. 2 anos completos. Ele me ama. 2 anos completos.
José viu a glória de Deus. Tem ciúme. Ele tem ciúme de você. E o seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento, sua misericórdia. Ei, pastor, essa história não vai ficar assim. Tão de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Permanece na cidade até que do alto você seja revestido de poder. Ele me quer. Permanece, Oh, permanece. ele me amou. Exercita a graça. Ele me ama. A graça é para quem não merece. Me amou. Me Ele te ama. Ele te ama. Você é amado de Deus. 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 Não é o seu vizinho, não é o pastor bem sucedido, é você, é você. Você é amado de Deus. E Ele vai transformar essa má notícia em uma boa notícia. Aleluia! Espírito Santo, o Senhor está movendo poderosamente nesse lugar. O Senhor está curando, o Senhor está restaurando, o Senhor está liberando um favor sobre esses homens, sobre o seu ministério. E eu tenho certeza, Senhor, que no relógio de Deus, esse tempo já foi liberado. Se você tem as palavras liberadas sobre a sua vida e a promessa de Deus, mas você ainda não viu, essas promessas se materializarem, você ainda não viu essas promessas se concretizarem, você está na jornada da fé. Eu quero que você saia do seu lugar, vem aqui à frente, ajoelhe aqui à frente. Nós queremos impor as mãos sobre você, ativar o favor, liberar o favor sobre o seu ministério, sobre a sua vida. Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Espera os 2 dias, espera os 2 anos completos.